Olá, tudo bem? A palavra de Deus diz assim, Amós 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Enquanto esse dia ainda não chegou, vamos continuar ouvindo as palavras do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, pedimos ao Senhor sabedoria que ajude-nos a compreendermos e praticarmos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo de hoje tem como título As Nações. Vamos ver algumas profecias da Bíblia, da Palavra de Deus. Daniel 7, verso 14, lemos assim: Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, verso 14, fala do momento que vamos ter nesse planeta um reino eterno, um domínio eterno. Isso vai acontecer a partir da volta de Jesus. A volta de Jesus vai acontecer depois do juízo pré-advento, pré-volta de Jesus. Daniel 7, 13 fala do juízo, Daniel 7, 14 fala sobre o domínio eterno. Daniel 7, 26 fala sobre o juízo. Daniel 7, 27 fala sobre o domínio eterno. Ou seja, ele, Jesus, vem ao ancião de dias no céu para receber o domínio, a honra e o reino, os quais lhe serão dados no final de sua obra de mediador. Após o término da obra de Jesus como juiz, como mediador no santuário celestial, ele recebe o domínio e vem à terra buscar os salvos. Gênesis apresenta-nos a origem do bem, a criação do nosso planeta e a origem do mal. O Apocalipse faz o inverso, apresenta o final do mal e a nova terra perfeita. Ou seja, o Apocalipse faz o papel de Gênesis ao contrário. Então, Gênesis 1 e 2 fala sobre a criação da terra perfeita. Gênesis 3, a origem do mal. Apocalipse 20 fala sobre o fim do mal. E Apocalipse 21 e 22 fala sobre a nova terra perfeita. Ou seja, a Bíblia nos apresenta a promessa de que Deus vai restaurar todas as coisas. Enquanto isso não acontece, eu e você temos que vivenciar os desafios que temos aqui nesta terra. Entre as nossas atividades aqui nessa terra, nós temos o trabalho, que é algo que trazemos desde o Éden perfeito. Lá diz assim, Gênesis 2: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, o trabalho já existia num mundo perfeito. E ele continua depois. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, como o mal, o Senhor Deus, pois, por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, ele continua a trabalhar. Olha essa citação do livro Educação, página 214. Na criação, o trabalho foi designado como uma bênção. Significava desenvolvimento, poder e felicidade. A mudada condição da terra, em virtude da maldição do pecado, acarretou uma mudança nas condições de trabalho. Contudo, apesar de efetuado hoje com ansiedade, cansaço e dor, é ainda uma fonte de felicidade e desenvolvimento. O trabalho é uma salvaguarda contra a tentação. Então, o trabalho continua sendo uma bênção. Como era antes do pecado, é depois do pecado. O desafio é que depois do pecado envolve ansiedade, cansaço e dor, mas ainda é fonte de felicidade, desenvolvimento e algo que age contra a ociosidade, que é uma maldição. A ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem,
pois que o vício e o crime seguem em seu cortejo. Então, se queremos desenvolver uma política pública, né, como ajudar as pessoas a sair do crime, do vício, o que é? O trabalho. Então, desde do Éden, ou após a saída do Éden, as nações elas vão se movendo em busca do domínio. A Bíblia fala de um homem chamado Nimrod. Ele é descendente ali dos primeiros habitantes desse planeta. E ele se tornou um homem poderoso na terra. Miqueias 5, verso 6 diz: Estes consumirão a terra da Assíria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim nos livrará da Assíria, quando esta vier a essa terra e pisar os nossos limites. Então, a Bíblia relaciona Nimrod à existência de nações que se tornaram inimigas do povo de Deus. Esse homem poderoso na terra acaba dando origem a nações que se tornam inimigas do povo de Deus. Um exemplo que temos aí, a Síria. A capital, Nínive. A Síria, em muitos momentos, foi um problema para o povo de Deus. Então, a Bíblia muitas vezes relaciona um animal como uma figura que representa um reino. Então, Daniel 7:23 diz: o quarto animal será um quarto reino, uma quarta nação na terra. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento apresentam quatro animais que representam nações que se levantam contrárias ao povo da Bíblia, ao povo de Deus. O Antigo Testamento apresenta ali quatro, ó. O leão simbolizando a Babilônia, o urso a Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia e um quarto animal representando o Império Romano. O Novo Testamento também faz isso. Um animal que surge do mar representa o período da Roma papal, da Idade Média, aonde o poder cristão também tinha poder civil. A besta que surge do abismo representa a França. A besta que surge da terra representa os Estados Unidos, que embora hoje seja uma nação da liberdade, aonde temos a estátua da liberdade, as profecias de Apocalipse 13, a partir do verso 11, dizem que em algum momento eles vão tirar a liberdade. E Apocalipse 17 apresenta um quarto reino no Novo Testamento, representado pela besta escarlata. Então, só temos um fundamento para dizer que o sexto reino é a França, o grande conflito 269. Mas um outro poder, a besta do abismo, deveria surgir para fazer guerra aberta e declarada contra a palavra de Deus. Esta profecia teve exatíssimo e preciso cumprimento na história da França, durante a Revolução em 1793. E o sétimo reino como os Estados Unidos, o período que nós vivemos, grande conflito 440. Mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro foi vista a subir da terra, aonde foi um refúgio para o povo de Deus, lembra? Uma nação e apenas uma satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta claramente para os Estados Unidos da América do Norte. Então, Deus, então, em meio a esse desafio das nações que se levantam em busca do domínio, ele escolhe nações, povos para representá-lo e evangelizar as outras nações. Isso está de maneira clara através do chamado feito a Abraão. Então, a missão de Deus para salvar as nações começa aí uma ênfase em especial para Abraão. Lá diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Na missão de Deus, ele escolhe um povo, uma nação para abençoar todas as nações. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então, através do povo que vem de Abraão, como Deus abençoa todas as nações, através de um descendente que nasce da linhagem de Abraão, Cristo Jesus. Deus deve ser o nosso modelo. Guardai-vos, pois, e cumpri-os.
porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Então, as outras nações iriam olhar para o povo descendente de Abraão e iriam ver ali um povo sábio e inteligente, porque tem um Deus que está próximo, que ao ouvir os pedidos do seu povo, ele age a favor do seu povo. Qual era o papel do povo? Guardar e cumprir todos os ensinamentos do Deus Criador. Mas o mundo não deve ser o nosso modelo. Constituindo-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. O povo de Deus, em vez de ser um modelo para os outros povos, tendo a Deus como modelo, ele agora tem o mundo como modelo. Como as outras nações tinham reis terrenos, eles também pedem um rei. Samuel, o profeta de Deus, fica triste, mas Deus diz: eles estão rejeitando a mim. Dá um rei para eles. Mateus 20 diz assim: então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Deus, Jesus, inverte os valores que as nações têm em nossos dias. A questão do domínio. E ele diz: aquele que é maior, ele deve servir e não dominar. Deus continua a sua missão e agora vamos pegar o exemplo de Ciro. Então, até mesmo reis de nações pagãs podem ser chamados por Deus para grandes ações a favor de Deus. A missão de Deus. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Então, Ciro seria um tipo de Cristo e iria agir em prol do povo de Deus. E isso a história comprova. Ele fez um decreto para que o povo, após 70 anos de cativeiro, voltasse para a sua terra. A missão de Deus também é cumprida através da sua igreja. Deus diz, Jesus diz: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A missão de Deus, de acordo com Apocalipse 14, também é cumprida através do que restou da igreja fiel, o remanescente. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O remanescente, aquele que desperta a ira do dragão, ele é chamado por Deus para cumprir a missão de Deus, levar o evangelho eterno a todas as nações. Percebe? O propósito de Deus desde o início, através de Abraão, ele permanece com o passar do tempo. As nações se levantam em busca de domínio. Deus diz: não, não é o domínio o objetivo. O servir é o objetivo. Servir para preparar pessoas para a volta de Jesus. Mas constantemente o povo de Deus é levado a ser seduzido pelas nações. Mas, ao cessar a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, ela deixou de lado a humilde simplicidade de Cristo e de seus apóstolos, em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Então, o inimigo, através de nações que não querem o domínio,
de Deus sobre elas, acaba atraindo o povo de Deus e lhe oferece pompa e orgulho. E, infelizmente, muitos cedem a esse poder, né? E se distanciam das ordenanças de Deus. Essa não pode ser uma realidade em minha e em sua vida. Em nossa igreja, devemos permanecer sobre as ordenanças de Deus. Que eu e você pratiquemos isso em nossa vida todos os dias. Vamos orar? Grande Deus, ajuda-nos a ficarmos sobre as ordenanças de Deus e fugirmos da sedução do poder. Ajuda-nos a sermos servos e não buscarmos o domínio. E que dentro em breve o domínio eterno do Senhor esteja sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.